Olá, hoje vamos conversar sobre algo também que anda um pouco, muito escasso na sociedade: a paciência. Exercer a paciência. Antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero contar uma história para vocês. Talvez vocês já conheçam. Um jovem, ele procurou um rabino, um jovem judeu. Ele procurou um rabino jovem. Esse jovem, lógico, impaciente, procurou um rabino já assim, bastante conhecido pela sua sabedoria, pela sua cultura. E naquele ímpeto da juventude, ele chegou para o rabino e falou: olha, eu quero aprender os 5 livros o Pentateuco da religião judaica. Eu quero aprender enquanto eu estiver em um pé só. No período, eu tenho que aprender isso no período que eu estiver em um pé só. De pé em uma perna só. Aí o rabino falou para ele: escuta, isso é impossível. É uma cultura muito vasta, muito extensa, muito rica. São muitos e muitos. As pessoas passam a vida inteira estudando para entender toda essa riqueza desses ensinamentos que tem na Torá, que tem aí, enfim, nos ensinamentos da religião judaica. E você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso em uma perna só. Daí o jovem virou para o rabino e falou: então não me interessa. E saiu de lá. E ele ficou sabendo também de uma outra pessoa, um outro rabino, que tinha também esse conhecimento muito profundo da lei judaica, e foi lá procurá-lo. Foi procurá-lo e falou para ele a mesma coisa: olha, eu vim aqui porque eu quero aprender toda a Torá, enfim, todos os fundamentos da toda a religião judaica, durante o período de tempo que aguentar ficar de pé numa perna só. Você consegue? Esse rabino olhou para o jovem, para tudo que aquela juventude, aquela ansiedade representava, e falou: eu consigo sim. O jovem arregalou os olhos, falou: então eu quero ver. Pois não. Então, por favor, fique de pé em uma perna só. O jovem foi lá e ficou de pé em uma perna só. E o rabino chegou no ouvido dele e falou assim: faz ao teu próximo o que você quer que te façam. Pronto. Esta é a lei mais importante. O resto são todos comentários em cima dessa lei. É isso que te interessa. Por que eu coloquei esse assunto, que é verdade, esse assunto sobre faz ao teu próximo ou faz aos outros o que você quer que te façam? Isso vai ser assunto para outros filmes que nós vamos colocar futuramente. Mas por que eu coloquei essa história? A impaciência é algo que acompanha a juventude, os seres humanos. Essa história o pessoal conta que se deu há 2000 anos, 2000 e tantos anos, enfim. Mas que acompanha a gente desde sempre. A humanidade tem essa questão da impaciência a ser trabalhada dentro de si. E principalmente agora. Nós vivemos tempos em que a rapidez de resultados, as coisas têm que ser de ontem para hoje, a rapidez de fluxo de informações cobram de todos ações muito rápidas, muitas vezes não permitindo que a paciência faça o que tem que fazer com a virtude que é. Nesse mundo globalizado, nessa loucura toda, esse fluxo de informação, eu até assumo minha culpa, eu me policio porque eu sou um pouco viciado em estresse. E a gente não pode ser assim. Essa rapidez toda, ela custa. Por que a gente vê hoje, infelizmente, tantas pessoas angustiadas? Nos vendem que a medida do sucesso é exatamente isso, é a rapidez do resultado, a eficiência do resultado, quanto mais rápido melhor, e para ontem, e pior, que você não precisa ter vida pessoal. Eles te vendem que o tempo inteiro você tem que estar em função, o teu sucesso está em função daquilo que você está produzindo. Calma. Eu trabalho, enfim, também com agricultura, e eu vou falar uma coisa para você. Você pode chegar na frente de um pé de laranja, está lá a árvore. Você pode gritar com ela, você pode pressionar, você pode exigir, você pode colocar o relógio na frente, você pode colocar notícias. Não vai adiantar nada. Ela vai produzir no tempo que ela tiver que produzir.
ela vai dar os seus frutos na hora que tiver que dar os frutos, independente do quanto você estiver pressionando na sua loucura, gritando do lado dela, não vai interferir nada. E a paciência, gente, ela é uma virtude que a gente tem que voltar a olhar para ela com carinho, porque ela nos evita muitos problemas. Todo mundo já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, né? Mas assim, de pessoas, ou mesmo a gente, né, que relatam que no momento de impaciência tomaram atitudes que custaram outras reações, trazendo problemas terríveis que poderiam ter sido solucionados ou evitados com um pouco de paciência, evitando agir daquela forma intempestiva naquele momento, né? Bebendo a famosa água da paz, né? Na hora que você se descontrola, vai perder a paciência, toma um pouco d'água, você não vai conseguir falar porque você vai estar com a boca cheia d'água e vai te evitar muitos problemas. E olha, gente, por mais que a gente queira colocar pressa e colocar urgência nas coisas, tem muitas situações que só o tempo consegue resolver, principalmente naquilo que se refere ao que é mais delicado e complicado, que são os relacionamentos humanos. Muitas coisas, o tempo é que resolve. Não adianta, tem situações que você tem que sair, sabe, sai de perto um pouco, espera, deixa o tempo realizar a sua função, as coisas acontecerem na nossa vida, acontecerem na vida das outras pessoas, de forma que as condições para um entendimento possam acontecer. Mas isso muitas vezes é só o tempo, né? É muito sábio o ditado popular que diz ainda, né, que o tempo é o senhor da razão. E efetivamente é. E quando a gente fala de exercitar o tempo, a gente fala de exercitar a paciência. Porque a precipitação é a mãe dos erros. As atitudes precipitadas, normalmente, gente, elas conduzem a decisões e ações equivocadas. Então, exercitar a paciência é aprender uma lição, né? É aprender uma lição. E o que é importante, gente? As lições que a vida nos dá, elas são individuais, né? A gente brinca que nas provas da vida não adianta a gente olhar para aquilo que o colega está passando, porque as provas são individuais. As lições a serem aprendidas são individuais. E as nossas lições, elas são exatamente do tamanho das nossas necessidades. Cada um tem a sua. E exercitar a paciência ajuda muito para que a gente tenha um ótimo aproveitamento dessas lições, né? Essa observação. Eu costumo falar, gente, que a paciência, ela pode ser resumida em 4 P's. 4 letras P. Paciência é igual a período para ponderar. Período para, paciência é período para ponderar. E isso, gente, é uma grande virtude na hora que a gente vai se tornando mais sábio. Na hora que a gente vai entendendo que as coisas acontecem na medida do que nós temos que aprender, no momento em que é necessário e tem a duração que nós dermos a ela. A paciência, por outro lado, também não significa falta de ação, não é isso. É você saber entender as lições, aprender com ela e agir da forma certa, no momento certo. Que eu acho que é a grande lição que todos nós temos a aprender nessa nossa vida. Sempre lembrando, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui só tem valor se nós nos tornarmos pessoas melhores. Fora disso, é ilusão. Gostou do vídeo? Espero que sim. Então, se você gostou, dá um like, toca o sininho, compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar desse vídeo também. E eu desejo que a paciência seja uma virtude que esteja inundando o seu caminho. Até a próxima.